hoje encontra o adolescente que é capaz, com tranquilidade, de chegar para o pai dele e dizer, aos 17 anos, né, eu amo você, beijar o pai, beijar no rosto, não mais o beijo paterno do pai na testa, mas o carinho físico, que era quase inconcebível, inimaginável em gerações anteriores. É verdade. Quer dizer, o pai quase que não fazia carinho, principalmente no filho homem. Os homens estão se habituando a esses gestos. Né? Exatamente. E, em compensação, as moças também, com muito mais posição de emancipação. Quer dizer, a moça podendo conversar com o pai, sem obrigatoriamente chamá-lo de senhor, poder tratá-lo, como se diz lá em Juiz de Fora, onde eu nasci, se pode tutear o pai, né? Quer dizer, chamar de tu, é o diálogo do Martin Buber, né? Eu, tu, dos pais com os filhos, dos jovens com os mais velhos, né? Eu acho que isso é uma transformação radical nas formas de conflito, do autoritarismo que acaba sufocando o desenvolvimento do filho. Aliás, um caso clássico de filicídio, é o caso mais conhecido, arquetípico, é o caso de Abraão e Isaac na Bíblia, não é? Essa ideia do sacrifício do filho. E não por acaso, em psicologia, essa é uma questão essencial. O direito que os filhos têm de ultrapassarem, num determinado momento da sua evolução, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da sua personalidade, poder ultrapassar o pai, poder ultrapassar a mãe. Ultrapassar em que sentido, doutor? Existencial. Porque, veja bem, o ideal é aquela metáfora da corrida do bastão. O pai deve passar, a mãe deve passar para o filho todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, o seu saber de vida, não é? Claro. E o filho e a filha começam daí. É assim que caminha a humanidade. Teoricamente é assim que deveria caminhar a humanidade. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a inveja, e aí a gente pode falar em síndrome antropofágica. Os pais que devoram os filhos, debaixo da ideia de proteção. Quer dizer, é mais ou menos assim. É como o indivíduo que tem tanto medo de ser envenenado através da alimentação, que ele para de comer. Então ele morre, não pelo veneno, mas porque parou de comer. Então, os pais que não permitem que os filhos saiam por causa da violência, não se exponham ao mundo externo, não casa com fulano, porque fulano tem isso, o Beltrano tem aquilo, o cigano tem aquilo, aí ele não casa. Então, é a síndrome antropofágica. Devora os filhos, se possível, coloca eles novamente no útero, né? E o filho que não quer fazer isto, sente culpa, não é? Aí é outro processo delicado que as famílias deveriam encarar. Quantas vezes a mãe chega e diz, minha filha, se você chega depois das 2 horas da madrugada em casa, eu vou acabar tendo um infarte. E de repente um dia tem infarte mesmo, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se viver até 150, acaba tendo um infarte. E aí essa coitada vai carregando a culpa pelo resto da vida, né? O conflito. E a partir de quando eles começam a acontecer de fato? Eu diria para você que cada vez mais cedo. Essa é uma característica odierna, ela é contemporânea, essa é uma característica de hoje. A gente poderia dizer que até alguns anos atrás seria em meados da adolescência, princípio e meados. Hoje a gente já fala de uma idade que a gente chama de adolescência precoce, que fica mais ou menos entre os 7 e os 10 anos de idade, ou pré-adolescência, mas eu prefiro adolescência precoce, porque hoje você repara já as crianças com 7 anos, e eu observo isso inclusive no consultório, o menino que chega inclusive e consegue estabelecer e transferir conflitos comigo com muita facilidade. O menino que já chega com o conflito instaurado, o conflito pronto, ele chega para mim, senta e diz, fiquei pensando naquilo que você disse na vez passada, viu? Mas eu não estou de acordo com isso, não. Bom, isso não acontecia há anos atrás.
Um garoto de 6, 7 anos diz isso hoje com uma maior tranquilidade. Doutor, que atitudes complicam ainda mais os conflitos de gerações? Eu diria para você que as atitudes que complicam demais são as projetivas. É mais ou menos assim. Quando o pai se projeta no filho, por exemplo, o filho que toma atitudes rebeldes que são mais ou menos naturais, né? Ele quer chegar mais tarde, ele quer usar um determinado tipo de roupa e assim por diante. O pai lembra da sua passagem por essa época. E aí nós temos duas hipóteses. Ou o pai também teve essa posição, quando jovem, ele também queria chegar mais tarde, ele queria ter mais liberdade, e antagonizou com o agora avô, e foi massacrado, então ele se vinga. Olha que coisa terrível, ele se vinga. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu também queria sair e ficar até mais tarde, mas graças a Deus meu pai me impediu. Graças a Deus nada. Graças a Deus coisa nenhuma. Ficou castrado e agora se vinga. Eu não fui livre, por que esse meu filho agora quer ser livre? Não vai ser livre coisa nenhuma. Vai ser submisso do mesmo jeito que meu pai me submeteu. Então, este projetivo é perigoso. Cada ser humano é diferente, as épocas são diferentes, não é? E tem que haver isenção para que você não fique situacional. Sai fora da situação. Tenta ver o seu filho como alguém que não é parte de uma corrente. Essa ideia é muito perigosa, sabe? Uma inserção obrigatória, tanto por parte do filho, quanto por parte dos pais. Os pais nesse conceito tribal de tradição. Os filhos no conceito burro, que também é característico hoje do jovem. Aliás, agora eu estou falando com você, me lembrei de uma frase incrível do Nelson Rodrigues, né? De quem, é claro, que eu discordo política e ideologicamente, mas o Nelson Rodrigues, como dramaturgo, realmente era genial. E uma vez perguntaram para o Nelson Rodrigues: Nelson, qual o conselho que você daria para o jovem? E o Nelson disse: que envelheça. Hoje nós vivemos um processo ou de satanização do jovem. Todo jovem é maconheiro, vagabundo, não presta e assim por diante, não é? Não quer estudar, é malandro e tal. Satanização. Ou endeusamento. Todo mundo quer ser jovem. Todo mundo quer ser jovem. Então, eu encontro gente aí de 60, 70 anos com aquela roupinha, opção de plástico e coisa e tal. Chega e fala: o senhor não imagina, um dia desse eu entrei numa boutique, né? E a vendedora disse: ai, como a senhora se parece com a moça. Vocês são irmãs? Imagina, está mais para a avó do que para a irmã. Mas não, a mãe quer ser, né? Jogos hipócritas, não é? Que dificultam as relações humanas. E já que tem uma característica, então, dessa geração, né? De muita proximidade dos pais, sem os pais estarem ocupando o seu verdadeiro lugar, quer dizer, isso gera um conflito específico. Queria que o senhor detalhasse esse conflito. O conflito é a confusão de papéis. Então você vê, né, o pai, que é um pobre coitado, incapaz de assumir, eu estou falando pai e mãe, hein, entidade, né, pai e mãe. Cuidadores, né? Os cuidadores, né. A mãe, coitada, que sabe que a sociedade hoje pune a mulher se ela tem uma ideia de envelhecimento, né, então ela não admite. Como é que ela vai admitir, né? Que ela está envelhecendo, que ela é mãe, que não é mais irmã da outra, né? A confusão absoluta e os conflitos aí se instauram no território do poder. Porque é claro que se a mãe trata a filha como amiguinha, vai chegar um determinado momento que a amiguinha vai bater na barriga da mãe e vai dizer: ah, mãe, hoje eu vou para Gandaia, vou para rave e volto amanhã às 14h. É claro, se é amiguinha, né? E como é que essa mãe vai poder impor autoridade para essa filha e dizer: não, não vai ficar até às 14h de amanhã, não. Vai ter que chegar às 11h, meia-noite, né? São Paulo é uma cidade violenta, né? Aí chega e diz: não, meu filho está usando droga, mas é por causa dos amigos. Não, não é por causa dos amigos. Foi por causa da falta de paz. Foi pela covardia em assumir
conflitos necessários, com medo de uma crueldade que talvez mereceria ser substituída pelo conceito de severidade. Uma pitada de severidade é muito importante. Por quê, doutor? O outro está falando, né? E os conflitos entre irmãos? O conflito clássico entre irmãos é chamado cainismo. É o conflito entre Caim e Abel, não é? Que acabou, como a gente sabe, no crime inaugural da humanidade. São brutais, porque eles são sustentados por uma confusão de amor e ódio, de ciúme, de inveja, não é? E, ao mesmo tempo, de identificação. Então, é preciso muito cuidado, porque facilmente as relações entre irmãos, elas, por passionalismo, são muito passionais. As relações de irmãos são passionais, são apaixonantes. E aí você vê, eu encontro quase que o tempo todo com irmãos, por exemplo, que às vezes não se falam durante anos a fio, esfriam as relações, não é? Porque não toleram a briga. Porque não toleram a briga, não sabem respeitar as diferenças. Porque uma coisa essencial, viu, no tema que a gente está trabalhando hoje, é a questão da alteridade com L, não com U. Porque o que é a alteridade com L? É a compreensão de que o outro é diferente da gente. Isso é muito complicado. Eu diria mais para você que é mais complexo do que complicado. Porque quando você entende que o outro não é a sua imagem especular, não é a sua imagem no espelho, realmente você amadurece. E aí você estabelece conflito com as pessoas, permitindo que elas continuem, que elas sobrevivam. Não fique imaginando que o conflito tem que terminar com o aniquilamento, ou com o aniquilamento, né, do outro ou de si mesmo. Por que as pessoas basicamente têm muito medo, principalmente quando irmãos, viu, do conflito? Porque a pessoa chega e diz, eu não... Tem certas coisas que eu prefiro não dizer. Mas isso é uma tragédia, né? Joga a poeira debaixo do tapete, não é? E, usando aquela expressão clássica da psicanálise, tudo que é recalcado volta agravado e deformado. Não pode recalcar. Você coloca com delicadeza, principalmente para o seu irmão, né? E por que ocorrem esses conflitos? Seria talvez uma disputa também pelos pais? Você sabe, compreender que o amor não é uma quantidade, mas é uma qualidade. Muitas vezes os pais chegam para a gente e dizem assim, eu tenho um filho, mas eu tenho tanto amor por esse meu filho, que eu não quero ter mais um filho. Não quero. Porque eu não quero dividir. Ora, isso é uma asneira. Como dividir? Você vai somar. Mas aí é um assunto complicadíssimo, né? Porque de repente alguém levanta e diz assim, mas então, se a mulher tiver 2 homens, o homem tiver 2 mulheres, também vai somar? Conflitos familiares de gerações são diferentes de filhos homens e de filhas mulheres? São diferentes, infelizmente são. O machismo, ele joga a mulher normalmente numa posição de coadjuvante, né? Os homens são os protagonistas no cenário. E frequentemente, então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir de parte, não só do pai, viu, às vezes até da mãe, assim. Imagina, até ela agora está se fazendo de besta. Quer dizer, os filhos até a gente admite que vão até um certo momento, mesmo porque eles são indomáveis, né? Entra a questão da força física, né? O pai olha e diz, espera aí, esse cara... Não dá mais, né? Não dá mais, faz musculação na academia, não dá para encarar, né? Mas ela, imagina só, ela que era tão boazinha, agora está tomando ar. Que cuidados devem ser tomados para que os conflitos não sejam irreversíveis dentro do ambiente familiar? Eu diria para você que é a criação de regras firmes de autodisciplina e delicadeza. Essa palavra delicadeza, há quanto tempo provavelmente a gente não ouve essa palavra, não é?
Inclusive, delicadeza normalmente é considerada algo frágil, né? Quando você vira, você imagina, você disser que um cara é delicado, parece até insinuação de alguma coisa errada, não é? Mesmo mulher delicada não está na moda. A palavra ideia é perdeu fraca. Perdeu a majestade, a significação, beleza. a beleza, exatamente. Eu acho que nós temos que reintroduzi-la, reinseri-la nas relações humanas. Nós temos que ser delicados. Sem delicadeza é selvageria, brutalidade, grosseria. Quais as marcas que esse tipo de postura, oriundo dos conflitos de gerações, pode deixar nas pessoas? No indivíduo, todos os traumas que levam à neurose e, eventualmente, à psicose, com todas as transgressões que a gente imagina. No indivíduo. No coletivo, na sociedade, uma sociedade caótica, selvagem e criminógena. Qual a melhor forma de fazer as pazes depois desses conflitos? Eu diria para você que é a autocrítica. A capacidade da autocrítica. Eu acho muito mais importante a autocrítica do que o pedido de desculpas, do que o perdão. Porque o perdão você pede para o outro. A autocrítica você tenta se entender e se modificar. E oferece isso para o outro. Diz, olha, eu mudei. Eu agi desse jeito e eu mudei. Ou então, eu fiz autocrítica e não mudei. Dá para você me respeitar do mesmo jeito? E, gente, vamos falar. Tem muita gente. O que é superproteção? É um cuidado excessivo, podemos definir assim? É um cuidado, na verdade, exagerado. E isso inicia na infância, refletindo na vida adulta. Certo. E, com certeza, hoje temos aí muitos jovens, né, jovens adultos sofrendo o impacto desses comportamentos. Entendi. Pais que têm um cuidado exagerado, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, não consiga desenvolver uma vida social saudável. Certo. E isso é terrível. E eu pergunto, Léo, o que leva uma pessoa a superproteger a outra? Depois nós vamos falar até que, às vezes, podem existir líderes superprotetores, né? Às vezes, né, vem da infância, tem os pais, mas também depois podem surgir até os mentores espirituais que tentam superproteger, que pode também ser um problema, não é? O que leva uma pessoa a superproteger a outra? Eu penso hoje, na realidade contemporânea, eu penso que é a questão de evitar a dor. Quando a pessoa pensa no contexto de evitar a dor, né, então isso prejudica. A pessoa não tem frustrações na vida, evita a dor, e também tem a questão também de trazer o cuidado dentro da perspectiva humana. Exato. Né? E como você traz esse cuidado dentro da perspectiva humana, então você não aceita o cuidar de Deus, né? Porque Deus não é super protetor. Deus tem a proteção, né? Mas Deus não nos isenta da dor, das frustrações, porque isso faz parte do crescimento. Mas às vezes até a dor ela é importante que Sim, nós passemos claro, por ela, né? para que gere o amadurecimento. Com certeza. Né? Mas no mundo, como você bem disse, o mundo contemporâneo que vivemos hoje é um mundo muito violento. E este mundo violento, ele reflete dentro do ser humano um comportamento de autoproteção. E essa autoproteção, ela se projeta diante do outro, ou seja, aquela pessoa que tem excessos de medo, né? Eu tenho medo que aconteça isso com meu filho, eu tenho medo que alguém venha e faça alguma maldade com ele, então eu vou fazer o que? Eu vou proteger. E protegendo, às vezes exagera, e esse exagero é que é o problema. Claro que nós temos que cuidar, claro, né? É o papel do pai, da mãe, né? Até do líder, né? Certo. Você, quando exerce um papel de liderança, você já exerce um autocuidado que você vai refletir ali diante do outro. Entendi. Né? Mas esse exagero, tudo na nossa vida, o exagero é que é o problema. É interessante ver lá quando Jacó e Esaú, quando a mãe de Jacó, né? Exato. O protegeu é consequência disso. Com certeza. Né? Então a gente tem essa consciência que a Bíblia não ensina isso. Não. Não é perspectiva divina, isso é uma perspectiva humana e também é não acreditar que Deus pode proteger. Na verdade, é uma falta de confiança em Deus. Né? Essa falta de confiança em Deus, então você traz essa responsabilidade para você e você acha que vai dar tudo certo. Na verdade, a Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Verdade. Então, quando você tem essa perspectiva de não confiança em Deus e chama essa responsabilidade de proteção total, aí é quebra de princípio, inversão de valores, certamente vai dar Qual ruim. seria o limite para a gente?
né? Você cuidar, porque às vezes eu imagino que tem pessoas que às vezes estão super protegendo outras, mas às vezes não estão nem percebendo ou não tem nem essa, às vezes, intenção. É automático. Tem uns que tem outros que às vezes não tem. Qual seria o limite? Como observar se eu sou super protetor ou super protetora? Nós temos que lembrar que nós criamos os filhos para o mundo. Não adianta, nós não criamos os filhos para nós. Certo. E quando você consegue desenvolver isso internamente, você consegue ter uma relação saudável dentro de casa. Se você tem um domínio muito grande sobre a vida do outro, esse é o exagero. Por exemplo, o filho tem uma festa na escola, tá ali a mãe junto, né? Ou seja, uma super proteção onde não consegue deixar o filho desenvolver o laço social, que é importante para as nossas relações humanas e para a construção da nossa maturidade lá quando atingimos a fase adulta. Ou seja, ele já desencadeia dentro dele princípios de ansiedade, de insegurança e esses comportamentos que são terríveis. Então, como perceber isso? Quando você não consegue deixar com que a criança ou até mesmo o adulto, né? Hoje temos aí vários exemplos, quando você não consegue deixar com que ele se desenvolva sozinho. Sempre ele tem que ter o quê? O sim da mãe ou do pai. Qualquer comportamento que ele fizer, ele tem que ter esse sim. E aí, o que acontece com tudo isso? A pessoa vai se isolando, ela vai criando situações onde ela vai construindo dentro dela mesmo aquela questão do isolamento. Aí o convívio que tem, as relações sociais que se constrói, são somente pela internet. Por quê? Porque eu não tenho que me relacionar próximo, porque acaba que são construídas vergonhas. Eu tenho vergonha da maneira como minha mãe age comigo, como meu pai age comigo. Por quê? Porque quando você atinge a fase adulta, você quer mostrar que você já tem a sua liberdade, você já tem a tua autoindependência. E esse autocontrole, esse controle que os pais exercem sobre a vida do adulto, isso é muito constrangedor. Isso tem acontecido muito também, Léo, você que trabalha, né, atendendo, a gente está lá com jovens adultos, isso tem acontecido muito com o jovem adulto também? É uma consequência, como a Viviane falou, é uma consequência e reflete na fase adulta. Você vê muitos adultos aí ainda inseguros na questão de relacionamento, com medo de relacionar, Exato. com medo de casamento. Então, certamente, essa superproteção, que não é saudável, ela reflete certamente na fase adulta, ou tem gente que casa e já só reproduz Exatamente. o que já trouxe da família. Eu posso superproteger meu filho por medos que eu sinto, por carência. Nós temos na questão familiar a transgeracionalidade, né, que é as gerações, o que eu trago das outras gerações, que normalmente ela envolve 3 gerações, né? O filho, o papai e o vovô, né? São as 3 gerações. Então, eu reedito e projeto no meu filho conflitos que eu tive lá com meu pai, com a minha mãe, né? E que não foram resolvidos. Então, esses conflitos, esses traumas que eu tive lá, que não foram resolvidos, eu trago para hoje, eu reedito e projeto no meu filho, né? E essas são as causas da superproteção. Só que hoje em dia também nós temos o problema da violência, né? O medo de sequestro, o medo de abuso sexual, o medo de assalto. Meu filho está suscetível a um mundo mais violento e isso me causa medos, né? Então eu vou lá e boto o meu filho numa redoma de vidro, né? Numa bolha, como a gente diz, e não deixo o meu filho agir nada. Eu vou agir por ele. E aí eu acabo causando um sério transtorno. E como eu disse no início, eu não faço isso por mal. Eu faço porque eu estou projetando nele os meus medos e eu quero o melhor para ele. Só que nem sempre esse melhor para ele, né, é eu não deixar ele fazer, eu não deixar ele buscar. Porque eu vou estar criando uma pessoa, né, um adulto, um adolescente, sem vontade, sem autonomia, sem desejos. E eu deixo ele naquela redoma. E muitas vezes o filho, né, tem até dificuldade para se descobrir, para descobrir a sua própria personalidade em função dessa superproteção dos pais. Com certeza, porque esse filho, ele está colado, né, à mãe ou ao pai, aquele que superprotege. Eu me colo nele. No momento que eu me colo, eu sou ele. Eu vivo o que a minha mamãe quer, eu visto o que a minha mamãe quer, eu como o que a minha mamãe quer, a hora que ela quer, né? Eu não tenho
desejos, eu não tenho vontade, ela não me dá tempo para sentir fome, ela não me deixa sentir frio, né, porque ela acaba me sufocando, ela sufoca mesmo. Se eu estou com frio, meu filho também tem que estar com frio, eu vou lá e agasalho. Se eu estou com fome, meu filho também tem que estar com fome, eu vou lá dar comida. Né? Eu não deixo ele ter essas experiências, eu não deixo ele brincar. Né? Aí hoje nós temos esse grande problema, que é a criança na frente do computador. Né? Eu acabo vivendo um mundo virtual, um mundo imaginário, que eu não preciso ter contato com a outra pessoa. Até Essa diferenciação entre a proteção e a superproteção. Na proteção, eu ando lado a lado com meu filho. Eu vou orientando, eu vou dizendo, isso pode, isso não pode, isso é perigoso por causa disso e disso, né? Se eu não vou impedir ele de agir, né? Mas eu vou orientar ele para aquela ação. No momento que eu super protejo, eu não deixo ele agir, né? Eu não deixo ele executar a ação. Mas aí ele não executa. O mundo, chegou a época da faculdade, eu preciso ir morar fora. A gente sofre, a criança sofre, os pais sofrem. Preciso pegar um ônibus, não sei nem como se faz. Eu não sei os perigos. Ver que é bem problemática essa situação. E o erro não é cometido na maldade, é com as boas intenções. Só que está refletindo ali o adoecimento dessa família. Né? Algo está acontecendo no núcleo dessa família. Giselane, você concorda comigo que dentro dessa superproteção os filhos podem chegar em 3 pontos? O primeiro, que seria o conflito com os pais, o filho fica revoltado, aquele convívio já não é mais tão calmo, onde o pai mandava e o filho obedecia. O segundo é a questão das drogas, que a hora que ele sai, ele começa a beber, ele começa a fumar, ele entra para o mundo das drogas e aí realmente existe um problema, né? E o terceiro, que seria a dependência dos pais. O filho não consegue agir por si só. Você concorda comigo nessa questão? Com certeza, né? Gera essas situações. No momento que eu sou super protegido, eu vou ter que achar uma válvula de escape. Uma delas é eu ser revoltado, eu me virar contra meus pais, e aí eu vou ser revoltado. Vem aquele adolescente rebelde, né? Sem limites, que na escola apronta tudo, pode tudo, e esse pode tudo ele leva para a vida toda dele. Né? Se ele não for tratado, se não for trabalhado isso nele, ele vai levar para quando ele crescer, no ambiente de trabalho, ele não vai obedecer regras, ele não vai obedecer horários a cumprir, ele não vai admitir que mandem nele, né? Porque ele viveu sempre nesse círculo. Onde ele era o... Então ele quebrou esse vínculo e aí ele não admite que o mundo mande nele. E a questão do limite também, né? Que normalmente o pai que super protege, ele não coloca limite. Ele vai tirando os obstáculos da frente, ele não me diz até onde eu posso ir. Então esse príncipezinho, ele vai refletir na vida dele lá fora. Quando ele estiver na adolescência, ele vai ser o revoltado, rebelde, e com certeza ele vai para as drogas. A grande maioria, né, acabam nas drogas. Eu não tenho limite, eu estou indo. É uma proteção, é o cuidar desse filho, né? É o prover ele. Então normalmente ela não se dá conta. Os outros chegam e dizem, às vezes o pai chega e diz, ó, tu tá protegendo demais teu filho, tu não pode fazer isso. Ou o vizinho, deixa ele sair, deixa ele na casa dos amiguinhos, tu tá protegendo demais. Daí ela briga. Não, eu não tô protegendo, isso aí é coisa da tua cabeça. Então é muito difícil ela se dar conta por si só que ela está adoecida, que ela está precisando de ajuda. Né? Uma pouca minoria
percebe, mas a grande maioria não. E quando os pais são separados? A questão da amizade, eu tenho que ver até que ponto vai. Eu vou ser amiga da minha filha, mas ela não vai ser a minha amiga da mesma forma que ela é com a amiguinha dela. Ela não vai chegar e contar pra mim, ó, mãe, eu transei com fulano, eu fiquei com o Beltrano. Inadmissível isso, né? Até pra mamãe escutar. Mas pra amiguinha ela vai contar. Então, tu é amiga? É, mas até um certo limite, né? Até, às vezes, a mãe nem pergunta muito, com quem tu ficou, com quem tu tá, né? Porque tu tá invadindo a privacidade. A criança tem que ter aquele limite, o adolescente tem que ter o limite de privacidade. Eu me abro com meu amiguinho lá fora. Nem tudo eu vou contar para a mamãe e para o papai, né? Eu vou contar até onde eu acho que eu posso ir. Então, os pais têm que respeitar esse limite de amizade. Eu não posso ser só amigo do meu filho. E é aí que está a confusão. Nessa ânsia de ser amigo do filho, para poder saber o que está acontecendo com ele, eu esqueço o meu papel de pai, eu esqueço o meu papel de mãe. Então, eu posso ter essa amizade, mas eu não posso esquecer o meu papel. Qual é a minha função enquanto mãe? Qual é a minha função enquanto pai? Então, tem que ser bem claro. Sou amigo, mas eu sou pai e eu sou mãe. E esse papel eu não posso esquecer jamais.